Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da série Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá para esse nosso episódio de hoje. Tô enrolando um pouco para voltar aqui com a série de speedrun. Tenho que confessar que eu tenho curtido bastante gravar os vídeos dessa série aqui na busca do top 1, mas logo volta com alguns episódios dessa série para quem curte speedrun. Daqui uns dias volta por aqui também. Mas hoje vamos de Na Busca do Top 1. Estamos aí no número 10 do ranking. Então rolou um empate na última partida. Então estamos aí com 2.477. Bora lá, bora começar esse episódio de hoje. Vamos ver o que vai rolar. Calma aí que eu coloquei uma partida de 3 minutos. Vamos colocar a partida de 10 minutos. Agora sim, buscando um adversário para uma partida de 10 minutos. E vamos jogar aí contra um mestre nacional de 2.400. Ele veio aí com E5. E vamos jogar o quê, hein? Vamos ver se ele vai jogar cavalo C6 ou cavalo F6. E aí vamos escolher. Ó, jogou uma Petrov sólida. Vou jogar aí com D4. Ele veio com cavalo por E4 e agora é bispo D3. Bom, eu vou jogar sólido aqui também com cavalo por E5. Tem outras alternativas interessantes, como D por E5. Tinha um D por E5 antes também, que é bem agressivo. Mas eu vou jogar essa ideia. Essa aqui é uma variante que eu já joguei muitas partidas. Não tantas partidas assim, vai, porque a Petrov não é assim tão jogada se comparada ao lance cavalo C6. Porque geralmente leva para essas posições onde fica muito equilibrada, fica essa estrutura de peões simétrica. Geralmente joga Petrov quem quer jogar muito sólido, quem quer tentar igualar a partida. Ela é muito comum em partidas entre match, buscando ali match do Campeonato Mundial, né? Matches em geral, né? A Copa do Mundo também é muito comum, porque tem essa tendência em equilibrar mais a partida. Bom, mas agora eu fiz cavalo C3 para trocar esse cavalo de E4, o cavalo está muito forte. Eu fico aí com os peões dobrados, mas isso acaba fortalecendo o meu centro também. Ele veio agora com o cavalo D7, e aí tem algumas questões para resolver já na partida, o que fazer depois de cavalo D7. Posso tentar um torre E1, acho que pode ser uma ideia. F4 é um lance que eu não gosto de fazer, é um lance que geralmente enfraquece muito a posição. Então vamos de torre E1, sustentando aí o meu cavalo em E5. E em algum momento eu quero fazer um dama H5. Dama H5 para criar debilidades aí no roque do adversário. Esse meu bispo já está apontando lá para H7. E aí se ele tiver que fazer G6 ou H6, ele acaba enfraquecendo. Bom, eu tenho um pouquinho mais de... Não chega nem a ser espaço, né? Mas o meu cavalo ele tá bem colocado ali em E5, ele tá num ponto de apoio. Então isso talvez me dê uma leve vantagem na posição, mas bem leve. Bom, ele veio com C5 já contra-atacando no centro. Acredito que agora pode ser o momento de jogar um dama H5, mas eu tenho o bispo F4 também, que é interessante, buscando ali um tático com o cavalo por F7. Vamos jogar esse bispo F4 primeiro. E aí, bispo F4 eu estou tentando aproveitar desse bispo de D6 no ar, que é uma peça em defesa. Peça em defesa sempre tema tático, então vamos tentar explorar esse tema tático. Ameacei cavalo por F7, seguido de bispo por D6. E vamos deixar aí a opção de jogar um dama H5 ou passar a torre pela terceira depois. No caso de C4... Bom, talvez eu tenha que voltar mesmo com o bispo. Bispo E2 para bispo F3. Porque se eu jogar um lance... como... bom. Deixa eu só dar uma analisada nisso daqui. Acredito que eu tenho que voltar mesmo o bispo, mas eu estava vendo se não tinha alguma opção, porque afinal de contas esse bispo em D6 ele tá no ar. Mas não vai funcionar nada por enquanto, que eu tenho cavalo C6, cavalo F7, mas depois que toma bispo D6, toma em D3, toma em F8, e aí não tem nada demais na posição. Eu tenho a opção de... vamos jogar bispo para E2. Porque eu quero levar o bispo para F3 e pressionar o peão de D5.
Era bem esse tipo de posição que eu queria. Agora vamos jogar o tal do bispo F3. Ele não pode jogar F6, que eu tenho o bispo por D5 cheque. Pode ser que eu tenha alguma pressão em cima do peão de D5, vai. Pode ser. Mas eu queria mais o bispo apontando lá para o outro lado, lá para a ala do rei. Agora vamos ter que ir para outra direção. Ele jogou dama C7, pressionando ali E5, defendendo o bispo de D6 também. E agora o que ele pode tentar fazer na posição? Cavalo F6 ou cavalo B6? Ele vai tentar um desses dois lances. Se bem que cavalo F6, talvez eu tenha bispo G5. E aí aumenta a pressão em cima de D5 de novo. E se ele jogar cavalo B6, talvez eu tenha A4, com a ideia de A5. E aí se ele jogar A5, tudo bem, meu peão fica fraco em A4, mas por outro lado, o cavalo em B6 ele fica indefeso. Talvez eu tenha algum tema relacionado a isso. Um torre B1, por exemplo. Talvez eu tenha alguma pressão aqui em cima desse peão de D5. Não é tão simples assim dele defender. Bom, que mais? Que mais que eu posso buscar nessa posição? Eu acho que tá mais pro... Se bem que o cavalo F6 leva bispo G5, eu acho que tá mais pro cavalo B6. Apesar do cavalo ficar mal colocado em B6. Talvez ele tenha... não tem cavalo A4 também. É um pouquinho chata a posição das pretas. Essa acredito que é a conclusão. Caramba, olha só. O cara tem 2.400. Se eu perder pra ele, eu perco 6 pontos de rate. Quer dizer, se eu ganhar dele, eu ganho 6 pontos de rate. Mas se eu perder, eu perco 10. O negócio aqui para ir subir no rating, na verdade, é não perder, né? Não pode perder de jeito nenhum, senão o rating volta demais, né? Nem é uma diferença tão grande assim, 70 pontos. Vamos lá. Por enquanto, está conseguindo subir aí, vamos ver como que vai ser hoje, né? O cara tá pensando bastante, é uma diferença de quase 3 minutos. Tudo bem que não é tão simples assim de tomar a decisão, mas pode ser que faça falta esse tempo aí depois, né? Bom, fora esses dois lances, eu não sei o que ele pode jogar. Tomar em E5 não parece fazer sentido nenhum. Ó, ele veio com um cavalo para F6. Eu tinha pensado nesse lance, bispo G5. Se cavalo E4 agora... Toma mesmo? Toma, torre toma, F6. Talvez essa seja a ideia dele. Como que eu posso então jogar? Ó, o cara me ofereceu empate aqui. Será que ele tá achando que tá boa a posição dele? Bom, deixa eu já dar aquela recusada. E agora vamos pensar, né? Bispo G5, cavalo E4. Toma, toma. Torre toma, F6. Mas aí não tá muito legal não, essa posição. Bispo G5 ele ainda encontrou esse recurso, hein? O recurso de jogar o cavalo para E4. Se eu jogar um dama E2 primeiro, torre E8, bispo G5. Vamos lá, vou de dama E2. Se bem que ele tem bispo F5 agora, né? Bispo F5 e se G4... Bispo E4, G5, toma, toma, cavalo E4. Ele tem bispo F5, né? Não tô conseguindo, né? Explorar direito, hein? E agora minha dama não tá nada bem colocada na casa E2. E aí, torre E8. A dama tá... Nossa, a dama ficou muito mal colocada aqui. Hum.
Caramba, a posição de repente ficou estranha. Vamos lá, vou fazer esse lance aqui, G4. Vamos começar a destruir a própria posição, né? Estratégia suicida aqui. A gente começa a destruir a nossa própria posição. E agora... Vou jogar um bispo G3. Claramente eu me enrolei na posição. Isso aí tá claro agora. Que ele tem lances simples para ir melhorando e eu tô me enrolando cada vez mais. Bom, acho que vamos ter que começar a encontrar algum lance bom daqui a pouco para a coisa não ficar muito ruim, né? Pô, ele veio aí com um B5. Esse lance já não achei grande coisa. Vamos fazer um A4. Que aí pelo menos eu já crio uma pressão ali na ala da dama. Se antes eu não estava ameaçando nada, pelo menos agora eu vou ameaçar algumas coisas. Não gostei muito do lance dele, não. Ele tinha lances melhores. Tomar em E4, tomar em F3, jogar cavalo E4, até mesmo torre E8. Porque agora mesmo que ele jogue A6, eu faço um torre B1 e aí fica uma pressão chata ali nesses peões na ala da dama, que ele não tinha que se preocupar antes. Antes não tinha nada disso. Agora, pelo menos, tem essa pressão. E aí o tempo dele vai descendo. Ele sempre pode tomar em F3, dama F3 e cavalo E4. Só que agora eu tenho a ideia de tomar em A8 e cai B5. E de repente o peão em G4 ele ajudou, porque não tem mate na primeira que eu tenho um rei G2. Vamos dizer que foi tudo calculado, né? Tudo calculado. Ai, que partida feia. Vamos lá, vou tomar em B5. E agora podemos fazer um torre A6 com ideias táticas em cima desse bispo de D6. Se ele jogar torre B6, eu posso trocar e G5. E aí tá sobrando um cavalo D7 duplo no final. Aí, estamos ameaçando algumas coisas. Entre chutes e truques, ameaçamos aí uns golpes. Agora já não tá tão preocupante assim a partida. Mas na análise você vai ver que não ficou muito legal a minha posição, não. Isso aí eu tenho certeza. Vamos lá, ó. Tomar de dama em F3, ele vai jogar o cavalo E4. E agora a questão é, né, o que fazer. Porque torre C6, não, cavalo C6 pode ser um candidato. Ele tá ameaçando um cavalo D2 duplo, né? Eu tenho que lidar com essa ideia. Hum. Se eu jogar torre por D6, dama por D6, cavalo por C4, torre por D6, dama por D6, cavalo por C4, se jogar B toma, torre toma B8, ele toma em G3. Pera aí, como é que é isso? Torre toma, cavalo C4, B toma C4, toma em B8, toma em G3, troca tudo, temos um peão a mais. Tá, vou jogar esse lance, torre por D6.
E agora, se eu faço cavalo por C4, é, meio suspeito tudo, mas aparentemente está funcionando. Aparentemente. Eu tô ameaçando a dama, tá caindo a torre lá em B8 também. E o que eu calculei é que se ele tomar em C4, eu não tomo em D6, porque se eu tomar em D6 ele toma em B1 com cheque, rei G2 e volta tomando de cavalo. Mas se tomar agora B toma C4, eu tomo em B8. Tô ameaçando então a dama. E se jogar cavalo por G3, torre por F8. Rei por F8, peão toma. E é um final de damas que eu tenho um peão a mais. Agora, o que ele pode tentar fazer é tirar essa dama, por exemplo, um dama G6. E quando eu jogar bispo por B8, aqui pode ser um problema. Porque ele pode tomar em C4, mas eu volto para F4. Não, tipo, o problema que eu tô calculando é se sobra um cavalo D2 no final da variante. Mas acho que não. Vamos tomar em B8. Isso. E agora eu volto esse meu bispo para F4, defendendo a casa D2. Se F5 eu tenho G5, se dama F6 eu jogo rei G2, defendendo minha dama. Tô com o peão a mais, por enquanto. Não sei o que ele tá querendo com esse lance. Vou trazer o rei para G2. Ai, ele quer jogar F5, animal. Ai, que chute, que chute. Ele quer jogar F5, claro, que eu não tenho G5 agora. Caramba, eu tenho que parar com isso, gente. Tem que parar de chutar lances. Nossa, e a posição de repente ficou perdida. De repente temos uma posição perdida. Jogar torre B8. E agora, se eu tomar em C4, vamos jogar esse. E dama E3. Caramba, 2 minutos. Posição ruim. Jogar um bispo E5. Pô, eu tô sendo dominado aqui nesse final.
Ai, que coisa horrível, que coisa horrível. Ah, não sinto orgulho dessa partida, claro. Mas é isso, né? Tivemos que ganhar no tempo, depois de fazer um lance horrível. Mas é isso. Chegamos a quantos? 2.483. É aquele negócio, gente. Importante fazer o ponto no fim, né? Às vezes o jogo vai ser feio, mas fizemos o ponto. Vamos lá fazer a revisão da partida. Nossa, a posição tava muito boa, né? Podia ter jogado torre B8 direto, mas não, deu aquele chute com o rei G2 e ficamos numa posição perdida ainda. Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa nossa partida. Vamos lá ver o que aconteceu aqui no detalhe, o quanto ficamos perdidos na posição. Mas antes disso, olha só, se você está assistindo aqui, você está querendo melhorar no xadrez, o melhor lugar para você fazer isso é lá dentro da Chessflix, que dentro da Chessflix você encontra ali uma série de treinamentos direcionados para o seu nível de jogo. Então você tem as aulas exatas do que você precisa conhecer nas aberturas, construir um repertório de aberturas forte, na tática, na estratégia, nos finais. Basta você seguir as nossas trilhas de treinamento, fazer os exercícios, que assim você consegue evoluir no jogo. Para se tornar aluno com uma condição especial, entra para a nossa lista de espera, o link está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Você vai encontrar essa página onde você pode colocar os seus dados, entrar para a lista de espera e conhecer melhor como funciona a Chessflix, beleza? Bom, bora lá então fazer a revisão dessa partida, que foi uma das mais feias da série até agora. Então começamos ali jogando contra uma Petroff, tudo mais ou menos normal na posição. E agora depois de C5 eu faço bispo F4 que interroga já. Aqui o lance correto seria cavalo toma D7, segundo o computador. E depois de bispo toma, eu vou ter o quê? Dama H5? Não, ele fala para jogar peão toma. Meu lance não foi nada legal, então bispo F4 permitiu C4. Depois que eu percebi que o bispo não ficaria bem na posição, é aquilo. O bispo ele tem que ficar na diagonal de B1 H7, né? Ele tem que ficar na diagonal ali em D3. Ele resolveu os problemas da posição. Então, olha, a posição já está melhor para as pretas, depois que ele ganhou o espaço ali com C4, seguido de C5. Então, joguei dama E2 e a posição foi piorando. Aqui a gente foi com esse G4. Eu acho que aqui ele interrogou, B5 interroga. É uma posição onde ele está muito bem, ele só precisa ir melhorando aos pouquinhos. Aí ele começou a criar fraquezas na própria posição. Pô, e ainda assim não... O que eu deixei passar aqui depois de torre B1? Ele fala que eu deveria ter tomado. Tomado, toma. E depois de torre toma, G5. Porque se toma em F3, dama F3, cavalo E4, cavalo G4. Ele acha que está um pouco pior o branco. Eu prefiro muito mais manter a atenção com torre B1, a não ser que tenha algum golpe que ele ganhe já a partida. Melhor manter a atenção. Aí joguei torre A6, de repente a posição ela tá igual. Tomou, cavalo E4. E torre por D6 interroga. Caramba, não acertamos uma nessa partida, né? Eu achei que torre D6 poderia ser o lance, mas não. Era melhor torre A1, simplesmente dobrar as torres na coluna. Tomei, cavalo por C4 e dama E6. Bispo B8. Pô, e ele continua melhor na posição. Eu tô com um peão a mais e tô pior. Bispo F4, H6. Dá uma casa de fuga pro rei. Pô, então a mesma posição que eu achava que tava bem, eu tô pior ainda. Acho que nunca fiquei bem na partida, então. É engraçado como que xadrez é um jogo que vai muito do que você tá interpretando da partida, né? Porque às vezes, já aconteceu isso comigo em partidas de torneio. Às vezes eu tô mal na posição, mas eu tô achando que tô bem. E aí eu vou jogando com uma confiança tão grande que o adversário acredita que eu tô bem também. Isso aí já aconteceu mais de uma vez em partidas. E acontece, em torneio acontece bastante isso. E aqui eu tava achando que tava melhor por um momento, né? Mas nunca estive melhor na partida. É isso, né, gente? A ignorância é uma benção, né? Que o cara, o cara, pelo jeito, também estava acreditando. Só que agora RG2 eu tô perdido. Aí o negócio azedou. Porque ele me ofereceu empate várias vezes ali.
Mas agora azedou de vez depois de F5. O que eu tinha que ter feito aqui? Torre B8, talvez? H4, segundo o computador. H4 para responder F5 com G5. Daí joguei rei G2, torre B8. E aqui foi para sujeira. Ele tem 26 segundos, eu tenho 2 minutos e 16. E te falar que não é fácil conseguir aguentar essa posição por esse tempo. Ele foi melhorando, o negócio foi ficando complicado por aqui. E aí o finalzinho eu tô completamente perdido. Completamente perdido. Mas ele não tem tempo para ganhar a partida. Esse que é o detalhe. No fim, tempo também faz parte do jogo, né? Então, fique ligado nisso aí. Tem muita gente que às vezes não sobe o rate, não tem um rate maior, porque não sabe administrar o tempo. Você vê que o cara aqui, o problema dele foi o tempo. E aí, acabou caindo. Chegamos aí a 2.483. Não foi do jeito mais bonito, mas ganhamos 42 vitórias agora. Não sei se eu deixei escapar alguma vitória aqui. Assim, eu deixei escapar várias vitórias aí na série, mas eu não sei se eu deixei de marcar alguma aqui. De repente, quem acompanha sempre, se eu esqueci, deixem nos comentários aí. Me ajuda a manter atualizado esse nosso placar. E chegamos a quanto aqui? Será que evoluímos no ranking? Vamos dar uma olhada. 9 do ranking agora com 2.483. Estamos chegando aí nos 2.500. Aí vamos entrar numa faixa bem legal aí, que tem uma galera aqui no top 10 que já tá aí com esses 2.500. Bora lá, bora ver o que acontece aí nos próximos episódios. Se você tá gostando dessa série, deixa o seu like aí no vídeo, ele é bem importante pro canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para já se inscrever, que todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.